de que em 2013 o Sebrae realizou um estudo onde 24% das micro e pequenas empresas fecham as portas em menos de 2 anos. E se a gente levar em consideração 4 anos, esse número chega a 50%, né? O que isso quer dizer, pessoal? No geral, nós estamos falando de gestão. Boa parte dos problemas das empresas que levam elas à falência nos primeiros anos é a falta de capacidade de gerenciamento de estoque. Por quê? Porque as empresas acabam investindo muito do seu fluxo de caixa no estoque para poder garantir a venda, para ter boa qualidade, né, com os seus clientes, e acaba tendo muita dificuldade de honrar seus compromissos, de pagar funcionário, pagar os aluguéis, porque está investindo muito em estoque, beleza? Então o que a gente quer fazer hoje é mostrar para vocês como a gente trabalha com o giro do estoque, não é? A gente tentar entender se o estoque está sendo suficiente ou não, tá? Por quantas vezes eu tenho que fazer minha compra? Quanto mais eu tiver rotação, é melhor para alguns negócios. Quanto menor a rotatividade, melhor para alguns negócios. Beleza? Bom, essa rotatividade é também chamada então de giro de estoque, que é muito simples, pessoal, de se calcular. Ela é uma relação entre o consumo, aqui eu estou dando um exemplo, consumo anual, né? Mas o tempo é você quem vai estabelecer, de acordo com a sua necessidade, com o teu tipo de produto. Então tem a relação do consumo anual, beleza? E o estoque médio. Se eu conseguir achar essa relação entre o meu consumo e o estoque médio disponível, eu consigo encontrar então a rotatividade, o giro do meu estoque. Para calcular o giro, então, o que eu quero que vocês considerem? O que a gente precisa considerar? Primeiro, eu vou precisar definir qual é o período que eu quero medir, qual é o período de tempo, tá? Que foi o que você colocou aí, Vinícius, da questão anterior. Mas qual o tempo, Álvaro? É em mês, em dias, é em ano? Então você aqui, a primeira coisa que você tem que definir para calcular o giro é o que você quer saber, tá? Então você vai definir qual é o período que você quer medir, beleza? Vamos trabalhar aqui com 1 ano, tá? Você precisa definir também o volume, você precisa saber qual é o volume que se consumiu nesse período. Então aqui nós vamos fazer o cálculo de uma situação que já ocorreu. Então vamos imaginar que nós vamos calcular aqui o ponto, a rotatividade, né, o giro de uma empresa durante o ano de 2019, do ano passado, tá? E aí, para eu achar o giro, eu tenho que achar primeiro o estoque médio, para daí sim eu poder calcular a rotatividade, o giro de estoque. Antes ainda da gente calcular, trago aqui para vocês algumas observações. O que é importante, imprescindível, né, observar, que são vantagens da gente fazer, encontrar, para quê, né, que eu vou querer fazer esse cálculo de giro, para que eu vou aprender mais um cálculo, tá? Primeiro, com o giro, tá, você consegue analisar melhor o prazo médio do seu estoque. Significa o quê? Você consegue analisar melhor quanto tempo cada produto está ficando parado no seu almoxarifado. E isso é muito valioso para nós. Outro item, o custo de manutenção dos itens que você tem no seu almoxarifado. Você também vai conseguir identificar esse custo. Será que você não está gastando muito para armazenar esses itens ou para mantê-los no almoxarifado? Outra característica ou vantagem, né? Você vai conseguir, a partir do índice do giro, você consegue também monitorar as vendas. Você consegue identificar se você está vendendo mais ou menos, tá? Você pode comparar entre os anos. E ainda não menos importante, você consegue identificar possíveis índices de desperdício, né? Você consegue perceber que você está usando, você está com estoque demais de algum material, de algum elemento dentro da sua empresa, do seu negócio. Positivo? Bom, então vamos lá. Pensando nisso, primeira coisa que eu quero aprender, que a gente vai falar juntos aqui, ó, é calcular o estoque médio. O que é calcular um estoque médio? Tá?
é o estoque que eu tenho, dividido por um determinado tempo, né? Uma unidade de estoque, né? E eu quero dividir isso pelo tempo para saber a média que eu vou ter de estoque. Isso é muito simples, tá, gente? Eu vou vir aqui para o quadro de novo, que eu prefiro falar ali no quadro, tá? Ó, bem simples, vem cá. Calcular o estoque médio. Tá? Para eu conseguir chegar no meu estoque médio, eu vou precisar usar 3 informações. Veja aqui, ó, estoque médio. Vou precisar do meu estoque inicial mais meu estoque final. Ou seja, eu preciso saber de todo o meu estoque e dividir isso pelo tempo, para eu achar a média. Tranquilo? Bem simples. Agora, Álvaro, o estoque inicial eu sei porque está anotado, eu sei quanto tem na minha empresa. Mas o estoque final, como é que eu chego na conta? O estoque final, pessoal, é bem simples, né? Você vai pegar o teu estoque total, né? Você vai pegar todo o seu estoque do ano e vai tirar, reduzir as vendas. Tranquilo? Então, o seu estoque menos o que você vendeu durante o ano vai ser o teu estoque final. Beleza? Vamos aqui para um caso concreto, ó, para um exemplo. Está aí no slide de vocês, o exemplo. Tomamos como ponto de partida o estoque aqui, mais uma vez, estou dando o exemplo aqui de uma padaria. Então vamos tomar como ponto de partida o estoque de uma padaria, beleza? A padaria, ela tem 22 mil litros. Deixa eu só pegar aqui um calculador para nos ajudar. Oxe, tem calculador aqui não? Não. Então, vou pegar aqui. Pera aí, pessoal, só um minutinho. Só abrir a calculadora aqui para me ajudar. Pronto. Então vamos lá. O caso concreto é o seguinte: tomemos como ponto de partida um estoque de uma padaria. Vamos continuar no Manuel, beleza? Na padaria. Neste estabelecimento foi adquirido 22 mil litros de leite e a venda anual dele foi de 9.600 litros de leite. Tá? Então o Manuel tem uma padaria e ele revende leite na padaria. Então ele comprou, ele adquiriu de estoque 22 mil litros. Aqui ó, estoque total dele 22 mil litros no ano. Só que ele só vendeu 9.600 litros. Beleza? Com essas informações eu consigo então encontrar o meu estoque final. O meu estoque final então vai ser todo o estoque do Manuel menos o que ele vendeu. Beleza? Então o estoque do Manuel de 22 mil litros menos 9.600 litros. Quanto que vai sobrar aqui? Estoque final 12.400 litros. Beleza? Então o estoque do Manuel final é de 12.400 litros. Tranquilo até aqui? Beleza, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Só que eu quero saber, na verdade, o estoque médio. Então eu já achei o estoque final do leite do Manuel, que por sinal o Manuel calculou muito mal, né, gente? Já dá pra ver aqui que ele perdeu leite pra caramba, né? Mas vamos lá. Vamos ajudar o Manuel a resolver o problema dele. Ó,
O estoque médio que eu quero saber. O estoque médio é o estoque inicial, né? O que foi o estoque inicial? Na verdade, foi o estoque total do Manuel, né? Ele teve um estoque de 22 mil litros. E no final, ainda sobrou, depois que passou todo o ano, ainda sobraram o estoque final de 12.400 litros. Beleza? Até aí? Tempo. O que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber, aqui no nosso caso, eu quero saber o estoque mínimo do Manuel em meses. Então eu já vou dividir isso aqui por 12, beleza? 12 meses, de janeiro a dezembro. Tranquilos? Então vamos lá, estoque médio do Manuel vai ser 34.400 dividido por 12, beleza? Então o estoque mínimo do Manuel, 34, estoque médio, né? E 400 dividido por 12, eu tenho um estoque médio então de 2.866,66 litros. Beleza? O que eu achei aqui, pessoal? Que informação que é essa? O que significa isso? Significa que o Manuel, considerando tudo que ele consumiu, tudo que ele vendeu, o Manuel ele consumiu em média 2.866 litros, consome em média 2.866 litros por mês no seu negócio, tá? Lembrando que aqui nós estamos considerando que ele comprou muito, ele comprou 22 mil litros e vendeu só 9 mil, né? Então veja como está lá em cima o índice dele, tá? É claro que ele não está vendendo tudo isso, ele vendeu só 9 mil litros, né? Beleza? Então aqui eu consigo encontrar que ele vai precisar, o estoque médio dele foi de 2.000, né? Ele, no caso do Manuel, como ele comprou 22 mil litros, o estoque médio dele foi de 2.866 litros. Beleza? Isso é uma primeira informação, o estoque médio. Para que eu quero o estoque médio, gente? Eu quero o estoque médio para achar o giro, tá? Que é o nosso desejo aqui, encontrar o giro do estoque, essa taxa que é o giro de estoque. O giro ele vai mostrar com que frequência o estoque do Manuel foi reposto. Esse que é o objetivo do giro. Quantas vezes durante o ano o Manuel teve que fazer uma compra de leite com o seu fornecedor, tá? É isso que nós vamos identificar aqui. E o giro de estoque ele é bem simples. O giro eu vou usar o consumo dividido pelo estoque médio. Então vamos lá de novo. Ó, o estoque médio eu já calculei, tá lá. Então agora o giro de estoque vai ser o consumo que ele teve, no caso aqui o consumo anual, beleza? Dividido pelo estoque médio dele. A média de estoque dele no ano, 2.86666. Positivo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o consumo anual. Quanto foi que ele consumiu? 9.600. Dividido por 2.86666. Nós vamos ter uma média, então, um giro de estoque de 3,34. O que significa isso, gente? Vezes, significa que o Manuel, pessoal, ele fez uma média de 3 a 4 compras durante o ano. Entendeu isso? O giro de estoque dele foi, o índice do giro é de 3,34, ou seja, ele comprou estoque mais de 3 vezes, ele comprou leite.
tá? Pela média, né? Pela média, ele comprou leite mais de 3 vezes no ano, né? Entre 3 e 4 vezes no ano. Beleza até aqui? Agora eu te pergunto, antes de eu fazer a provocação, vamos fazer mais uma conta, tá? A provocação é a seguinte, gente. Pensa bem. Para quem vende leite, vocês acham razoável, para quem vende leite, fazer compra, a padaria comprar leite só 3 a 4 vezes no ano? Com esse dado, pessoal, você consegue identificar que ele perdeu, foi muito leite, estragou, foi muito leite. Ele teria que comprar leite praticamente a cada 2, 3 dias, né? Percebe isso? Então esse índice dele aqui devia estar lá no alto, porque ele trabalha com leite, que é produto perecível. Se você trabalha com produto não perecível, quanto menor o seu giro de estoque, melhor. Beleza? Bom, eu sei, Nicolas, pode ficar à vontade. Depois eu estou gravando a aula, tá, Nicolas? Depois eu vou disponibilizar lá no YouTube, que o pessoal reclamou que está travando. Beleza? Bom, pessoal, dando sequência aqui então, eu tenho um consumo anual, o meu giro de estoque foi de 3,34. Então, ou seja, ele comprou mais de 3 vezes leite, mas para efeito de leite, né, gente, para padaria, é muito pouco, né? Agora veja, eu quero ensinar a mostrar para vocês mais um índice interessante para que vocês utilizem além do giro. Esse índice é chamado de antigiro. O que é o antigiro? Aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber por quanto tempo o meu estoque vai garantir a minha produção, sem haver necessidade de ressuprimento, tá? É quanto tempo eu vou ter de segurança com determinada quantidade de estoque. Beleza? Então o que é o antigiro? O antigiro, pessoal, é o inverso, é simplesmente o inverso do giro de estoque. O que é o antigiro? Eu vou inverter o cálculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o consumo que eu tive em determinado tempo e vou dividir o consumo pelo o estoque pelo consumo médio. Eu vou inverter aqui, ó, tá? Então vamos lá. Antigiro. Tá? O antigiro, pessoal, também o antigiro às vezes o nome não é tão comum, mas também é chamado de taxa de cobertura. Aí pode ser que você já tenha ouvido falar. Qual é a sua taxa de cobertura? Qual é a sua segurança? Por quanto tempo o teu estoque está garantido, tá? Então é muito simples, eu vou fazer o cálculo inverso do que a gente fez com o cálculo do giro. Eu vou inverter. É o anti-giro. Então o que eu quero saber agora? Eu quero saber o seguinte: desse meu estoque médio, quanto tempo eu vou levar para consumi-lo? Eu vou inverter o jogo. Então eu vou colocar em cima o estoque médio, beleza? E embaixo eu vou inverter, ó. Embaixo o consumo. Vou dividir pelo consumo. Então eu vou ter aqui o antigiro médio 8,6666 de estoque médio. E qual que foi o meu consumo total? 9.600. Eu vou inverter o jogo, tá? Então aqui eu vou ter, ó, 2.866,66, que é meu estoque médio, dividido então por 9.600. Eu vou chegar numa taxa de antigiro de 0,29. Veja, pessoal, o que eu fiz aqui foi achar o antigiro do ano. Então, para o meu caso que vendo leite, gente, que precisa de um giro mais rápido, não significa muita coisa para mim eu calcular o antigiro no ano,
porque ele vai me dar uma taxa de 0,29. Em termos de tempo, eu teria que achar a porcentagem de 0,29 do ano. Então vamos facilitar isso? Vamos calcular? A gente percebeu que esse cálculo não chegou onde eu queria, então nós vamos agora achar o antigiro no mês para o Manuel, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Ao invés de eu pegar o consumo do ano, que é 9.600, gente, eu vou dividir 9.600 por 12 meses, beleza? Então eu vou pegar 9.600 e vou dividir por 12 meses. Logo, eu tenho uma taxa de consumo de 800 litros mês. Beleza? Tranquilo? E aí sim eu volto para fazer então agora o antigiro. Mas agora então, aqui eu fiz o antigiro anual. Agora eu vou fazer o antigiro mensal. O antigiro mês. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o estoque médio 2866666 e vou dividir por 800, que é o meu estoque mês. Então eu vou pegar 2866666 e dividir isso tudo por 800. Agora vai fazer mais sentido, ó. Meu antigiro mês é de 3,58 o quê? Mês. Tá? O que significa isso, gente? Significa que a cada 3 meses mais ou menos houve um giro no estoque do Manuel. Ou seja, se ele continuar fazendo esse tipo de compra, o estoque dele sempre vai estar protegido por até 3 meses e meio. Percebe isso? Ó? 3 meses e meio, 3,58 mês. Entenderam aqui? Então o que é o antigiro? O giro de estoque ele vai me dizer o seguinte: quantas vezes o estoque rodou. E o antigiro vai me dizer o seguinte: por quanto tempo eu consigo utilizar esse estoque sem precisar repor produto, tá? O antigiro, pessoal, vai servir para muitas coisas, não só o antigiro, né? O giro, o antigiro, vai servir para muitas coisas, mas em especial, para que a gente calcula a rotatividade? A gente calcula para poder verificar a disponibilidade do capital que você vai ter, né? Para investir nesse estoque que você vai utilizar, tá? Então você precisa determinar uma taxa de rotatividade padrão. Vamos imaginar que no caso do leite, o leite é perecível e estraga em 5 dias. Então você tem que identificar qual é essa taxa de rotatividade, tá? Não deve-se utilizar a taxa de rotatividade igual para materiais com preços ou qualidades diferentes, né? Materiais que custam muito caro, pessoal, vocês têm que trabalhar com o menor índice de rotatividade possível, tá? E materiais que custam mais barato, você vai trabalhar com estoque, com mais giro, né? Você vai comprar mais vezes. Outro elemento de análise, baseado na política da empresa, nos programas de produção e na previsão de vendas, você vai conseguir então determinar a rotatividade que atende à necessidade do menor custo total, beleza? Porque você vai considerar aqui tempo de reposição, né, que nós já vimos lá que para achar o consumo nós vamos considerar, beleza? E por fim, pessoal, esse estoque, esse giro de estoque, vai conseguir nos dar estabelecer para a gente uma possibilidade de comparação dessa rotatividade entre aquilo que você esperava e aquilo que de fato está acontecendo. O giro também é um excelente mecanismo para você comparar, por exemplo, com o seu concorrente. Você, nossa, como que o meu concorrente consegue vender um produto tão barato? Ele vende o mesmo produto que o meu, só que o meu produto, para vender, me custa muito caro. Eu não consigo fazer mais barato, eu não consigo fazer o mesmo preço do meu concorrente. Então, uma forma de você identificar se o teu concorrente está economizando no estoque, é você conseguir identificar junto com ele, ou a partir dos relatórios, né? Se for no caso de uma empresa pública, você tem os portais de transparência, né, gente?
a partir dos relatórios da empresa, tentar identificar qual é esse antigiro, tá? Ou mesmo o giro do estoque dele, porque aí você pode comparar o giro dele com o seu, para ver aonde que vocês estão trabalhando de forma diferente, beleza? Então veja, o que é importante identificar? Eu vou identificar o que, né, com esses cálculos todos? Primeiro, eu vou conseguir identificar o meu giro de estoque, que é saber o que? Quantas vezes o meu estoque girou? Ô, gente, cada vez que o meu estoque girou, que aqui no caso deu 3 e alguma coisa, né? Foi um custo que a empresa teve, pessoal. Cada vez que você faz um processo de compra, é um custo que você está gerando para o negócio. Tudo bem? Então, saber o giro do seu estoque vai ser determinante, porque alguns negócios que o processo de compra custa muito caro, você tem que saber que você tem que diminuir esse giro. Beleza? Você precisa diminuir o giro. Se você achar que que o seu processo de compra está muito alto. Beleza? Aqui você diminui o giro. Como é que eu diminuo o giro, gente? Eu diminuo o giro aumentando o meu estoque médio, né? Beleza? Então você tem que ver o que vai compensar mais. Compensa eu manter um estoque médio alto no almoxarifado para comprar menos vezes por ano? Ou menos vezes por mês? Tá bom? E o antigiro é o contrário. Você saber o seguinte: qual que é o meu limite? Quanto dá para eu trabalhar com essa quantidade que eu tenho de estoque? Por quantos meses eu consigo trabalhar? Tá? Então veja, o giro do estoque, ele está preocupado em trabalhar com você às vezes, não é? Por quantas vezes teu estoque mudou, para você conseguir analisar a rotatividade dele, o giro do seu estoque, por quantas vezes você renovou o teu estoque. E o antigiro, ele visa te ajudar a encontrar o tempo, não quantas vezes, mas quanto tempo vai durar o teu estoque médio. Beleza? Tranquilos? Essas que são as propostas do giro e do antigiro, tá? Do cálculo do giro e do antigiro, beleza? Eu trouxe para vocês, pessoal, eu acho que como a gente está com um tempinho ainda, dá para a gente fazer, tá? Eu trouxe um estudo de caso também, a gente já pode fazer agora esse estudo de caso, tá? Vocês acompanham aí em casa e tentam resolver também, e aí eu dou um tempinho e já resolvo aqui para vocês, tá? Olha o caso concreto que eu estou trazendo. Um pet shop iniciou as atividades da empresa em janeiro com 1.000 unidades de coleiras de cachorro. Então, um pet shop, né? Ele começou as atividades dele, abriu o pet shop em janeiro, e já em janeiro ele já iniciou comprando 1.000 unidades de coleira, porque ele acreditou que ia vender muita coleira de cachorro. Então, ele comprou 1.000 unidades de coleira. Com o passar do tempo, ele acabou adquirindo mais 400 coleiras em março, mais 400 em agosto e mais 300 em novembro. Beleza? No período de um ano, de janeiro a dezembro, ele vendeu somente 700 unidades. Veja, né, gente? Só estou trazendo exemplo para vocês de coisas que não deram certo, né? Só problemas furados. Mas é interessante trazer esses problemas mais significativos para você observar o impacto, tá? Então vamos lá, ele comprou tudo isso de coleira, mas na verdade no ano inteiro ele só vendeu 700 unidades, tá bom? Primeira pergunta que eu estou fazendo aí então, eu quero saber de você o seguinte: qual é o estoque médio de coleira desse pet shop? Vamos calcular o estoque médio? Então vamos lá. Se vocês quiserem calcular aí, gente, eu vou anotando algumas coisas aqui no quadro, vocês podem tentar calcular aí, tá? Só a primeira dica: para calcular o estoque médio, eu vou precisar primeiro saber qual é o meu estoque final, beleza? Então primeiro vai achar o estoque final, para depois calcular o estoque médio, tá bom? Então vamos lá.
E aí? Podemos resolver? Já fizeram? Quer que aguarde mais um pouco? Como é que está o processo? Bom, na ausência aí de comunicação, vamos lá, vamos resolver o caso. Pessoal, nós temos então o Pet Shop, né? O Pet Shop ele adquiriu 100 unidades de coleira em janeiro, 400 em março, 400 em agosto, 300 em novembro. Então já começa aí o problema, que é diferente do que eu tinha proposto na situação anterior, que eu tinha trazido essa parte mastigada, né? Então veja, estoque total. Primeiro eu vou ter que para calcular o estoque médio, eu preciso saber o estoque final. Só que para eu calcular o estoque final, eu preciso saber qual é o estoque total, né? Então aqui no caso, como é que eu vou calcular o estoque total? Eu vou somar tudo que ele comprou durante o ano, gente, bem simples, tá? Então eu vou somar uma compra de 1.000, mais uma compra de 400, mais uma de 400, mais uma de 300, beleza? Tranquilos? Então aqui eu vou ter 2.100 unidades. O que é 2.100? 2.100 unidades no meu estoque total. Agora com o meu estoque total eu vou tentar calcular então o meu estoque final. O que é o estoque final, pessoal? O estoque final é o estoque total, que é 2.100, menos o que, gente? Menos o que o Pet Shop vendeu de coleira no ano, beleza? Então, ó, o Pet Shop vendeu quanto de coleira? Pega aí o caso, o Pet Shop vendeu 700 unidades de coleira. Então, se ele vendeu 700, menos 700. Logo, meu estoque final vai ser de 2.200 menos 700, 1.400 unidades. Beleza? Então agora eu já tenho o valor do meu estoque final, 1.400 unidades. É o estoque que sobrou no final do ano. Beleza? Agora, o que a gente quer calcular então, o nosso objetivo é calcular o estoque, calcular aqui então o estoque médio. Para o estoque médio eu vou precisar do estoque inicial, né? Seria o que o estoque inicial? Aquele primeira compra que ele fez lá atrás, né? O estoque inicial de 1.000, mais o estoque final de 1.400, e eu vou dividir isso tudo então por tempo. Qual que é o tempo que eu quero achar aqui? Eu quero achar quanto ele vem, qual é o estoque médio dele no mês, beleza? Então eu vou ter 2.400 dividido por 12, 2.400 dividido por 12, um estoque médio de 200 unidades por mês. Beleza? 200 unidades por mês, tá? Agora vamos lá. Próximo item aí, ó. Estoque médio a gente achou. Agora o que ele quer saber? Qual é a taxa de giro do estoque? Né? Vou deixar os dados aí que é melhor. Então, qual é a taxa de giro desse estoque? Como é que eu posso calcular, pessoal, a taxa de giro? Tá? Para calcular a minha taxa de giro do estoque, eu preciso saber o estoque médio, eu já sei, beleza? E o consumo eu também preciso saber, que eu já tenho o consumo dele. Então vamos lá. Vou entrar aqui, ó, aqui do lado. 4. O giro do estoque. O que vai ser o giro de estoque? O consumo anual. Olha aí, quanto que ele vendeu? Vendeu 700
unidades, não é isso? E qual que é o estoque médio? 200 unidades, beleza? Logo, o giro de estoque de coleiras para cachorro desse pet shop foi de 3,5 vezes. O que significa, pessoal? Significa, pelos dados, que esse pet shop comprou coleiras mais de 3 vezes no ano. E não foi isso mesmo que ele fez? Olha aí, ó, no problema. Ele comprou 1.000, depois 400, depois 400, depois 300. Beleza? É isso que o giro está expressando para nós. O estoque, então, dá para a gente saber que esse estoque foi renovado por 3,5 vezes, né? É uma média. Então, entre 3 e 4 vezes no ano. No caso aqui do pet shop, como a gente já tem o dado inicial, a gente sabe que ele renovou esse estoque, então, por 4 vezes, né? Foi janeiro, março, né? Agosto e novembro. Beleza? Então isso, o giro de estoque vai fazer a gente saber quantas vezes o estoque dele mudou, mexeu, renovou. Tranquilo? Agora, e o antigiro? E se eu quiser saber quanto vai durar esse meu estoque mínimo, esse meu estoque médio, tá? Vamos calcular aqui então o antigiro, beleza? O antigiro, como nós vimos, pessoal, ele vai ser então o inverso do giro do estoque, tá? Então o antigiro, ele é o inverso do giro. Enquanto no giro eu quero saber quantas vezes eu girei, no antigiro eu quero saber por quanto tempo esse estoque vai durar, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, o antigiro. Sim, nós vamos fazer o antigiro ano. O antigiro ano eu vou inverter então o cálculo que eu fiz do giro de estoque, só vou inverter. Então eu vou pegar o meu estoque médio de 200 e vou dividir pelo consumo anual, que meu consumo anual foi de 700, beleza? Logo eu vou ter um antigiro ano de 0,28, tá? Beleza? Agora, Álvaro, como é que eu vou achar isso? Achar a porcentagem do ano? Então, mais uma vez, como a gente está trabalhando com poucos dados, se nós estivéssemos trabalhando com milhões de unidades, é uma coisa, mas como são poucos dados, então o que a gente vai fazer? Vamos achar para esse negócio aqui o antigiro mês, beleza? Para conseguir identificar quantos meses dura esse estoque dele. Então, o antigiro mês, aqui no 6, tá? Antigiro mês. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu consumo anual de 700, né? E vou dividir por 12. Eu consumi 700 coleiras no ano todo. Agora eu quero saber, se eu dividir isso tudo por 12, para dar uma média mensal, né? Me daria então um consumo de 58,33 coleiras por mês, né? Então vamos lá achar o antigiro. O que é o antigiro? É o meu estoque médio dividido, agora eu quero saber mês, então dividido por 58,33, beleza? Logo, o meu antigiro mês, pessoal, vou trazer ele para cá, o meu antigiro mês, neste caso, vai ser então de 3,43. O que significa isso, gente? Esse estoque meu de coleira vai durar cerca de um pouco mais de 3 meses, tá? Se eu ficar 3 meses sem comprar nada, sem ter nenhuma renovação no estoque, eu ainda vou ter coleira disponível no meu estoque para vender. Tranquilos, pessoal? Entenderam aqui a proposta, né? De encontrar o giro e o antigiro, né? Em que pese, às vezes, de certa forma pode ser complicado, mas na verdade são cálculos muito simples, tá bom? Cálculos muito simples. Achar o estoque médio, achar a taxa de rotatividade, que é o estoque de giro, tá? Ou o giro de estoque,
e depois o antigiro, que é para a gente conseguir identificar por quanto tempo o seu estoque está protegido, tá? E aí, gente, o antigiro significa o quê? Se o seu antigiro está dando aí de 3 meses, significa que você está com uma sobra de estoque mínimo de 3 meses. O que você tem que pensar? Para o teu negócio, para a tua situação, para a tua empresa ou para a empresa que você vai prestar consultoria, né? Essa 3 meses de estoque é suficiente, é muito ou é pouco? Se for muito, você tem que diminuir então o teu estoque, beleza? Tranquilo? Claro, você pode aumentar o consumo, que seria o ideal, né? Se você aumentar o consumo também vai diminuir o antigiro, ou então você precisa aumentar diminuir o teu estoque, tá bom? Aí você com isso vai diminuindo o antigiro, ou seja, o teu estoque vai durar por menos tempo, logo você vai ter uma maior rotatividade no seu estoque. Se o antigiro é menor, significa que você vai ter um bom giro, ele vai girar de forma suficiente, só porque você precisa para o teu negócio. Lembrando que cada vez que gira, você tem custo, tá bom? Cada vez que você repõe estoque, você gasta. Por isso que a gente faz esses cálculos. Beleza, pessoal? Tranquilos? Alguma dúvida? Eu vou deixar aqui, o que nós fizemos até aqui, eu já deixei gravado, vou disponibilizar lá no YouTube para vocês reverem, tá? Então eu estou encerrando a gravação aqui, mas continuo tirando dúvida de vocês aqui no Meet, tá bom?